Verônica Dunker, continuando nossa avaliação olímpica. Vamos agora falar das competências prata, para quem é medalha de prata. Para quem quer avançar um pouquinho mais no sucesso, lembrando, características bronze têm que estar atendidas para que as competências prata possam aí acrescentar um pouquinho mais na sua busca pelo sucesso. E quais são elas, então? As competências prata, elas dizem respeito à autorregulação. E o que seria a autorregulação? É a capacidade da gente conseguir nos controlar para conseguir desempenhar bem. Então, quais são elas? A autoconsciência, ou seja, a autoconsciência é a competência que diz que a gente consegue, é o ato da gente conseguir lidar com o estresse interno, porque a gente muitas vezes, e quem é alto rendimento, não vou falar só atleta, vou falar pessoas formais que são alto rendimento, que querem fazer tudo bem feito, que querem performar, que querem buscar o seu sonho, os empreendedores principalmente, jovens que estão aí na busca do vestibular, na busca do entrar na melhor faculdade, conseguir o melhor desempenho. A gente precisa aprender a lidar com o estresse interno e com o estresse externo. O que significa isso? Isso significa que lidar com o estresse interno é lidar com ansiedade. Muitas vezes os atletas sofrem muito de ansiedade. Rebeca, nossa maravilhosa atleta de ginástica artística, Simone Biles, deram um banho de saúde mental, né? E uma das características importantes foi justamente a de aprender a controlar a ansiedade. Né? E como que a gente pode fazer isso? 3 ferramentas aí na busca do autocontrole. A primeira delas, é claro, se autoconhecendo. Muitas vezes uma terapia pode ajudar muito, um coaching pode ajudar também. A busca do autoconhecimento, atividades de meditação, relaxamento, principalmente meditação mindfulness, que vai manter a gente focado, né, ali presente, 100% no presente. Então, aprender a fazer uma meditação com a técnica mindfulness é bem interessante para quem está aí numa época de vestibular, para quem está buscando o primeiro emprego, para quem é atleta e tem uma meta a buscar antes das provas, antes das competições, antes dos vestibulares, né? Fazer uma meditação, aprender a estar presente no momento é fundamental. Outra técnica são técnicas de respiração. Uma técnica que eu gosto muito é a técnica 4, 7, 8. Eu faço bastante com os meus coaches e quando eu dou um workshop também, porque é uma técnica que ensina a gente a respirar, segurar e soltar com bastante tranquilidade e relaxar o corpo. Quando a gente está hiperventilando ou com ansiedade muito alta, a gente está respirando muito rápido, batimentos cardíacos muito rápidos, e isso leva a gente a descarregar adrenalina no nosso corpo, e aí a gente entra no looping, né? A ansiedade é pensar no futuro e no que vai acontecer que nem aconteceu ainda. Então, se a gente consegue respirar com calma, relaxar o corpo, a gente consegue diminuir a frequência de respiração, ou controlar a respiração, e com isso a gente consegue diminuir os batimentos cardíacos. Então você consegue controlar o seu corpo e com isso você sai do looping mental, o que te possibilita voltar para o presente. Então eu gosto muito de começar com uma respiração e depois entrar na técnica mindfulness. Eu gosto de usar as duas juntas, em conjunto funciona muito bem. E uma técnica nova que a Rebeca fez bastante, inclusive teve vários memes aí nas redes sociais, né? Ela pensando nas receitas, no que eu quero fazer depois e tal. Mas como é que você tava antes da competição, tal, não sei o que? Tava pensando nas receitas que eu vou fazer. Eu tava viajando na maionese, eu tava pensando nas receitas. Que receita? Fazer quando eu voltar pro Brasil. O que você quer fazer? Eu pego um monte de receita na internet de comida pra eu fazer, mas...
Então isso é uma técnica que ela usou para sair daquele momento tenso. Então pensar em coisas amenas, pensar em coisas diferentes, sair ali daquele estresse, pensar em coisas que te tranquilizam, são coisas amenas, são coisas com as quais você não precisa se preocupar e que te trazem a alegria que você gosta de fazer e tal. Também é uma técnica para você sair ali do looping mental. Essas 3 técnicas são técnicas de autorregulação para você adquirir aí uma autoconsciência, um controle melhor da sua ansiedade. A outra competência é a regulação emocional. Então é saber lidar com esse estresse, saber lidar com o estresse pré-competição, pré-vestibular, pré-prova, saber lidar com o estresse interno nosso e externo. Às vezes a torcida tá lá torcendo por você, às vezes tá vaiando, né? Muitas vezes tá vaiando. Pensa num time de futebol, quando entra ali para jogar, muitas vezes a outra torcida começa a vaiar, começa a torcer contra e tal. Difícil, né? Então você precisa abstrair isso. Muitas vezes aquela pressão dos seus pais que querem que você vá, que você conquiste, não sei o que, eles nem percebem que eles estão atrapalhando, né? Mas no fundo eles só querem o seu bem, é que eles estão tão ansiosos que acabam imputando mais ansiedade ainda na gente. Né? Então, essa ansiedade externa que a gente não pode controlar, com a regulação das nossas emoções, quando a gente consegue controlar nossas emoções, quando a gente está consciente de quem a gente é, dos nossos limites, das nossas limitações, daquilo que você quer, a gente consegue regular melhor, a gente consegue abstrair essas interferências externas que não estão no nosso controle. Né? O que está no nosso controle? A gente se autorregular e a gente conseguir abstrair o que não serve. O que cada um vai falar, como cada pessoa vai reagir, isso a gente não consegue controlar. Então, a gente pode se autorregular para que consigamos nos controlar. E a última, vou pôr aqui meu óculos que está um pouquinho difícil de eu ler. A última competência importante é o controle da atenção. Então, o atleta, né, que é medalhista prata, aquele que quer performar, aquele que quer vencer, não pode deixar a atenção desviar. Né? Aquele atleta que quer chegar lá, aquele empreendedor que quer conquistar, que quer o seu negócio, que quer ver o seu negócio, aquele jovem que quer chegar, passar no vestibular, quer entrar na faculdade escolhida, aquele que quer conseguir, ele tem que focar a sua atenção na prioridade, no que é importante e deixar o resto para depois, deixar o resto para a hora que for descanso, para a hora que for tempo livre. O atleta que quer chegar lá, ele tem que estar 100% focado no seu objetivo. Palavrinhas que venham, grilo falante falando, pessoas falando, isso a gente tem que abstrair. Então, o medalhista prata, as competências prata, para você estar lá no pódio, resvalando no ouro e chegando com força total, a gente tem que ter as competências de interrelacionamento pessoal e as competências de autorregulação. Porque, gente, performar não é fácil. Performar é difícil. Você tem que estar focado, você tem que estar completamente dentro daquilo que você quer. Notem que dentro dessas competências a gente não falou de determinação, a gente não falou de disciplina, não falamos nada disso, porque isso é implícito. É implícito daquele que quer performar. Então, o atleta, que é atleta olímpico, ele tem um planejamento rígido, tempo de descanso, tempo de sono, tempo de treino, alimentação, tudo isso tem peso igual. Então, se o atleta não descansa o suficiente, se ele só treina, ele vai chegar morto na competição. Ele não vai estar no seu potencial, porque o potencial ele tem um pico, depois ele cai. O atleta de alto rendimento, aquela pessoa que quer performar, não adianta você estudar, não vou dormir, não vou comer, não vou fazer nada, só vou estudar. Você vai chegar no seu potencial
antes da prova. Quando você chegar na prova, você já está caindo, né? Então, para você atingir esse potencial bom, você precisa descansar, ter o seu tempo de relaxar, sair com o namorado, aproveitar com os amigos, descansar o corpo. Você precisa ter o tempo de sono. Aquelas pessoas que estão nesse momento de performance, elas têm que dormir bem, têm que dormir a hora, né? Não dá para sair numa festinha e chegar tarde, acordar cedo no dia seguinte para estudar. Não, tem vezes que a gente tem que abstrair da festinha, né? A gente precisa se autorregular para saber que a gente vai ter que ter hora de sono, não vai beber bebida alcoólica, né? Não vai fumar, vai estar concentrado ali, porque eu quero performar. Treino é importante, gente, sempre. Se você não treina repetições, você não vai performar. O atleta treina, performa, repete. 8 horas muitas vezes de treino ininterrupto. Se você está no vestibular, indo para o vestibular, estuda, é treino, isso é treino. Faz exercício. Isso é treino para você conseguir o que você quer. Não menos importante do que tudo isso, a alimentação, gente. Para quem quer performar, seja atleta, seja vestibulando, seja você fazendo concurso para uma carreira, se você quer performar, você precisa se alimentar bem. Aquele que tem alguma restrição alimentar, fique mais atento nesse período para não desregular. Quem não tem nenhuma restrição alimentar, mas quer performar, coma alimentos menos inflamatórios, coma alimentos que te deem energia, evite os salgadinhos, fast food, essas coisas ruins. Coma bem, né? Não beba suco, beba aquilo que te alimenta, se hidrate muito bem, porque isso vai fazer uma grande diferença. Então é isso, gente. Hoje falamos dos medalhistas prata, daqueles que querem chegar lá de alguma forma, que querem performar muito bem. Um beijo e vamos pro ouro!